E aí, galera, que a paz esteja com você aonde quer que você esteja. Estamos aqui novamente nesse canal. Aí curta curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso canal para que esse conteúdo possa chegar para outras pessoas e de repente evangelizar, e esclarecer e que esse conhecimento venha chegar àquele que necessita. E para que eu saiba também que aquilo que eu estou fazendo aqui é algo que você gosta e que faz sentido para você e para mim continuar produzindo novos conteúdos. E se você quiser descobrir novas sacadas ou dúvidas, deixa aí embaixo aí a sua pergunta, a sua dúvida. E à medida do possível eu vou produzindo aí novos conteúdos referente àquilo que são as suas dúvidas, certo? A sacada que eu quero trazer hoje é uma sacada que só isso já quebraria muitos dogmas e muitos conceitos religiosos, que é: eu prefiro ficar com o que Jesus disse, com a opinião de Jesus. A opinião dele é muito mais importante. E eu vou citar aqui exemplos. E é muito controverso o que eu vou dizer, mas eu prefiro ficar com a opinião de Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, um dos, e talvez até o maior dos apóstolos, ele recomenda nas suas cartas que as mulheres durante o culto devem ficar em silêncio, não devem pregar, não devem falar durante o culto, mas devem perguntar aos seus maridos quando chegar em casa, porque a mulher deve ser sujeita ao seu marido, e que a mulher não deve ser pastora ou pregadora ou qualquer coisa assim. Mas é a opinião de Paulo, judeu, fariseu da época, não é? E o que Jesus disse acerca disso? Não disse nada. Mas quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiramente para duas mulheres e disse a elas o que? Vai até os meus discípulos e anuncia a eles que eu voltei. Ou seja, Jesus mandou duas mulheres irem até os seus 11 discípulos, porque Judas já havia se suicidado. Jesus mandou as duas mulheres pregar para os 11 discípulos. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu primeiro para duas mulheres e ainda mandou elas pregar. E aí, o apóstolo Paulo vem e diz que as mulheres devem ficar caladas e não devem pregar. Não devem nem mesmo falar durante o culto. Controverso, né? Eu prefiro ficar com Jesus. E uma outra questão que é muito complicada é sobre a salvação. Como, por exemplo, eu cresci numa igreja, na Assembleia de Deus, eu não vou dizer qual ministério, tem muitas assembleias hoje em dia, mas ela dizia que se você estivesse pecando ou em algum pecado e Jesus voltasse, você ficaria. A igreja crê, Jesus também falou sobre isso, sobre o arrebatamento, de que a igreja num dado momento vai ser arrebatada e levada aos céus, porque ela vai ser poupada dos acontecimentos finais que vão acontecer na terra. Isso é um outro assunto para um outro vídeo, mas o que eu quero dizer hoje é que se Jesus, a igreja dizia, né, se Jesus voltasse hoje e você estivesse em algum pecadinho, alguma mentirinha, você ficaria, porque só vai subir quem estiver santo. E tudo isso são pesos que as pessoas vão colocando, que a igreja, que a doutrina vai colocando sobre os nossos ombros, porque você nunca vai ser santo. Todos pecaram e por isso todos foram destituídos da glória de Deus. Você nunca vai chegar a ser santo. E todos nós somos pecadores, e Pedro mesmo diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O que nós devemos ter é um processo contínuo de purificação através da palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que somos santos. E por que eu prefiro ficar com Jesus? Porque Jesus disse que aqueles que o Pai me deu são meus, ninguém os arrebatará das minhas mãos.
Jesus disse: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais, jamais perecerão. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. E já passou da morte para a vida. Então eu prefiro ficar com Jesus. Existem muitas situações, mas em qualquer situação eu prefiro ficar com Jesus. Se ele não disse nada, para mim também nada foi dito, eu prefiro ficar com Jesus. Se você compara o que Paulo diz com o que Jesus diz e for diferente, eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com o que ele diz. E acerca da salvação, eu prefiro confiar no que Jesus fez, porque a salvação é pela fé e não vem de nós para que ninguém se glorie, não vem das nossas obras, ela vem de Jesus. E uma grande sacada dentro do que eu já estou dizendo é que você não se santifica para ser salvo. Eu vou me santificar para ser salvo. Não. Eu me santifico, eu caminho produzindo frutos e produzindo boas obras porque eu já estou salvo. Porque Jesus já morreu por mim, porque ele já pagou o preço. E porque ele disse: jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Se ele te dá, você não pode perder aquilo que lhe foi dado, é graça. Graça é favor imerecido, você não merece mesmo. Eu não mereço, ninguém merece. É favor imerecido. Então eu me santifico porque eu já estou salvo, porque eu já sou do céu. Isso vai muito além, porque Paulo diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Na ótica de Deus, você já está salvo, já está com Ele, já está assentado nas regiões celestiais. Existem outras sacadas e eu vou falar mais para frente, porque Jesus disse: olha, aquele que vencer, que for fiel até o fim, assentar-se-á comigo no meu trono para reinar. Olha que coisa terrível, a nenhum anjo o Senhor disse para se assentar com ele para reinar, mas a nós, aos filhos da salvação, ele diz que aquele que vencer assentar-se-á comigo no meu trono para governar. Isso é uma outra sacada, é mais para frente. Mas e aí, será que a salvação ela também implica em que seremos deuses? Seremos um com o Pai? Jesus orou e ele disse: Pai, eu peço que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. E a salvação ela é tão profunda, e eu vou tratar acerca disso mais para frente, numa outra sacada sobre a salvação, que a salvação ela não é somente no sentido de que você foi livre da morte, da condenação do inferno para receber a vida eterna com Deus, mas ela é muito maior. Ela engloba muito mais coisas, ela engloba você ser um com Deus, ela engloba você se assentar com Ele no seu trono para governar. Ela engloba de que quem são os anjos? Os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, a nenhum anjo ele disse que seria um com ele, a nenhum anjo ele disse que se assentaria no seu trono. O apóstolo Paulo diz que ainda não é manifesto aquilo que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, assim como ele é, nós também o seremos. E então, e aí? Nós seremos como Jesus? Nós teremos poder como Jesus? Isso é uma questão. Nós seremos exatamente como ele, o mesmo corpo de glória? Porque hoje no céu existe um homem no céu, existe um homem assentado à destra de Deus, um homem de carne e osso, Jesus. Já parou para pensar? O Deus que habita os céus é de carne e osso, é como eu e você.
E ele diz que quando ele se manifestar, assim como ele é, você também vai ser. Então a salvação ela vai muito além desta briguinha. Você é salvo, você não é salvo. Da religião que fica sempre querendo dizer quem vai entrar e quem não vai, colocando e tirando pessoas do céu. A salvação de Cristo ela vai além, ela diz: olha, nós já estamos assentados com Ele na sua glória. Captou essa sacada? Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Eu até acabei fugindo do foco, mas o foco da sacada é esse. Eu prefiro ficar com o que Jesus disse, não com o que a religião, até mesmo não com o que Paulo disse. Eu respeito Paulo como um grande apóstolo, ele disse muitas coisas, mas no que ele disse, e Jesus disse diferente, eu fico com Jesus porque Jesus é o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria palavra. Ele é a própria palavra. Todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra, eu fico com ele e eu deixo vocês aí na paz de Jesus. Até a próxima.